Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos aqui nesta manhã de domingo para lhes trazer uma palavra de conforto, como sempre o fazemos durante as semanas que temos estado isolados. E hoje queremos primeiramente agradecer a Deus por Ele estar nos ajudando, nos socorrendo e nos abençoando. E eu tenho certeza que Deus tem renovado as suas forças, Deus tem abençoado a sua vida, Deus é fiel. E a Bíblia fala que a fidelidade de Deus, ela permanece para sempre. Nós estamos com um probleminha aí com a internet, está falhando. Nós estamos aqui no sul de Minas e estamos daqui transmitindo aos irmãos a palavra de Deus. Esperamos que seja um tempo de bênção. Muito bem. Vamos aguardar um pouco para nos aproximarmos melhor da fonte da internet, para não haver essa interrupção que está havendo agora. Pega o banquinho aí, traz. Você não quer fazer lá dentro? Não, eu preciso do banquinho. Nós vamos orar nesse instante e eu gostaria de orar por você e por todos que estão nos assistindo nesta manhã. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por tuas bênçãos e misericórdias. Queremos te agradecer, Pai, pela semana que nos deste e pelo socorro que temos recebido de tuas mãos. A tua palavra nos fala que vão é o socorro do homem, mas o teu socorro é providencial e ocorre, ó Deus, a cada instante, a cada momento do nosso viver. Queremos, ó Pai, te agradecer pelos irmãos, pelas famílias que estão te servindo e estão esperando de ti o socorro e a providência nesses dias tão difíceis que temos atravessado, mas que o Senhor possa continuar com as tuas mãos estendidas para socorrer o teu povo, para proteger as famílias, para suprir os recursos materiais e principalmente espirituais. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoe as famílias, Pai, que estão em suas casas, que o Senhor esteja cuidando, protegendo, abençoando, ó Deus, a cada uma, suprindo as suas necessidades. E esteja, Pai, dando a proteção em meio a esta pandemia, não permitindo que esta doença venha atingir os seus lares. Abençoa, Senhor, os idosos da nossa igreja, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor esteja confortando os seus corações. Fala-nos nesta manhã
e também à noite, que a tua palavra seja lenitivo, bálsamo para as nossas almas, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Por favor. Deixa. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã a respeito do Salmo 46. Se você tiver a sua Bíblia aí, pega um copo d'água para mim, Daniel. Abra a sua Bíblia no Salmo 46 e vamos meditar juntos e ver o que Deus quer nos falar nesta manhã através deste salmo. O primeiro verso fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Me chama a atenção aqui, irmãos, os vocábulos refúgio e fortaleza. O que é um refúgio? É um lugar de esconderijo, né? É onde alguém se esconde para se proteger de algum perigo. Mas vai chegar a hora em que o inimigo vai localizar a sua presa, né? Aquele a quem ele está perseguindo. E ao descobrir, ao localizar, ao saber aonde ele está, ele vai perceber que o seu inimigo está protegido numa fortaleza. E esta fortaleza é o nosso Deus. Então Deus é o nosso refúgio, mas também ao mesmo tempo Ele é a nossa fortaleza. E Ele também é o nosso socorro, bem presente na angústia. É aquele que está com a sua mão estendida permanentemente para nos socorrer, para nos ajudar. E quando nós caímos, Ele estende a sua mão para nos colocar de pé, para estarmos seguros nesta fortaleza, bem presente na angústia. Quantas vezes somos angustiados pelos problemas, quantas vezes somos angustiados pelas crises, quantas vezes somos angustiados pelos perigos que nos cercam. Mas a palavra de Deus nos deixa essa promessa consoladora e esperançosa de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. E quando vierem os perigos ou quando o diabo quiser injetar o medo em seu coração, lembre-se dessa promessa. Nenhuma ameaça, nenhum perigo vai ser capaz de nos afastar da presença de Deus. E é isso que ele fala no versículo 2. Pelo que não temeremos. Não temeremos. O temor, o medo, faz com que o crente perca a sua confiança nas promessas de Deus. Mesmo Deus estando perto, mesmo Deus sendo refúgio e fortaleza, o crente, por causa do medo e da incredulidade, ele deixa de lembrar-se disso, de que Deus está presente na angústia.
Mas ele fala também que não temeremos, não vamos temer, ainda que a terra se mude. Ele usa aqui até figuras, não é? Na parte geológica e geográfica. Ele fala mesmo que a Terra viesse a mudar a sua órbita, e isso causaria transtornos em todos os sentidos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, mesmo que isso viesse a acontecer, ele fala, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Quantas vezes na nossa experiência, na nossa vida diária, nós somos surpreendidos por essas mudanças, por essas alterações que nos levam a temer, mas ele está dizendo, há um rio, versículo 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há rios caudalosos de cachoeiras, bravias e ameaçadoras, mas há rios calmos que correm tranquilos, sem ondas, sem ventos, sem tempestades. E ele fala, esse ambiente calmo e tranquilo é o ambiente onde Deus quer que nós estejamos, na confiança plena, na dependência plena, nas promessas de Deus. Ele fala, Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está com a sua mão estendida para nos socorrer e nos ajudar. Ainda que as nações se embraveçam, os reinos se movam, ele levanta a sua voz e dá o comando, a voz de comando, porque ele está no controle dos acontecimentos da história da humanidade. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E o mesmo salmista, em outro texto, em outro capítulo, ele fala, aquietai-vos. Nesse mesmo capítulo 46, ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Sabe o que significa isso? O Senhor dos exércitos é que ele tem o comando e o poder e o domínio sobre todas as forças do universo. Ele tem o domínio e o poder sobre todas as forças do universo, tanto os exércitos materiais das nações, como os exércitos espirituais formados pelos demônios. Ele está no comando, ele é o comandante supremo de todas as forças armadas que existem no universo, tanto as militares das nações, como as espirituais. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele pode contornar as crises que as nações estão enfrentando. Ele pode pôr um fim nas crises que o Brasil está enfrentando. Porque Ele é o Senhor que comanda todas as coisas, inclusive das nações, dos governos. O nosso país, irmãos, está passando, e depois que passar essa pandemia, ela vai deixar um rastro de destruição, de desemprego. Irmãos, nós já temos famílias passando fome em muitas regiões do Brasil. Nós vamos ver o desemprego crescer assombrosamente em todos os estados, em todas as regiões do Brasil. Nós temos que estar na dependência de Deus. Nós temos que crer que Ele tem o controle dos acontecimentos da história da humanidade. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Quando o salmista escreveu isso aqui, no seu tempo, na sua época, não existiam tanques de guerra, não existiam foguetes interplanetários, não existiam bombas atômicas, não existiam armas nucleares. Por isso que ele fala de arco e flecha, arco e lança e carros. Naquele tempo as guerras eram presenciais, eram feitos, aconteciam tete a tete, corpo a corpo. Por isso que os soldados usavam escudos, proteções para o seu tórax, para o seu peito, porque as guerras eram através de espadas, de arcos e flechas. Mas se fosse hoje, é diferente. As guerras hoje acontecem à distância, através do controle remoto, são lançadas por aviões, são lançados a longas distâncias. Mas mesmo assim, irmãos, Deus continua no controle dos acontecimentos. Ele não está alheio ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aí ele fala no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Quantas vezes, irmãos, nos perturbamos, ficamos incomodados, perdemos o sono nas madrugadas, ficamos olhando para o teto. Se bem que nesses momentos, como eu fiz nesta madrugada, eu aproveito para orar, para interceder pelos irmãos. Graças a Deus, nós temos condições de lembrar, não é? Eu tenho uma lista, uma relação de todos os membros da igreja, de todas as famílias da igreja. E nós, então, podemos lembrar de cada família, de cada membro da igreja. Eu tenho feito isso. Eu tenho intercedido, graças a Deus, por esse ministério da intercessão. E você também pode exercê-lo, irmãos. Aproveite o tempo, esse tempo de isolamento, para dedicar-se mais à oração. Desligue um pouco o seu computador, desligue um pouco o seu celular.
Aproveite se você acordar na madrugada, 3, 4 horas da manhã, aproveite para orar. Ah, pastor, mas eu vou perder um tempo de sono. Não, depois você vai conciliar novamente o sono. E quem sabe, se você está com insônia, depois que orar, você vai conseguir pegar no sono novamente. Aproveite para estar em comunhão com Deus e ser usado por Ele como intercessor para orar pelas necessidades dos irmãos do Brasil e do mundo. Ele fala: eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado sobre a terra. Eu compartilhei um vídeo ontem que alguém teve a ideia de organizar um coral com as vozes de todas as nações da terra. Não sei se você recebeu esse vídeo, mas, irmãos, eu me arrepiei ao ver aquele vídeo. Alguém teve essa ideia de gravar com todas com vozes de irmãos de todas as nações da terra. Aquele hino tão conhecido, principalmente nos Estados Unidos, Amazing Grace, né? Graça gloriosa, graça grandiosa. Irmãos, eu me arrepiei ao ver aquele vídeo. E como o povo de Deus está presente em todas as nações, em todos os lugares do mundo. E um dia, no arrebatamento da igreja, nós vamos nos reunir, nós vamos conhecer irmãos nossos de todas as nações, tribos, povos, etnias. É o povo de Deus, é a verdadeira igreja universal, é essa. É a formada de crentes de todas as nações do mundo. E terminando, ele fala: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele repete isso. É a segunda vez é a terceira vez que ele repete. O Senhor dos exércitos está conosco. Já imaginou o que é isso? Aquele que é o comandante supremo de todos os exércitos do mundo e também os exércitos espirituais. O diabo não está solto aí fazendo o que ele pensa. Tudo o que ele está fazendo com seus espíritos, demônios, está sob o controle de Deus. Ele não pode ir além do que Deus permite. Por isso ele é também o Senhor dos exércitos espirituais. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque ele usa a pessoa de Jacó. Jacó foi um moço muito vulnerável nas suas emoções e também na sua fé. Ele deu muito trabalho para Deus. Como filho dá trabalho, alguns filhos dão trabalho para os pais. Mas chegou uma hora em que Deus coloca Jacó no canto da parede. O nome dele significa suplantador, enganador. E ele já nasceu com essa índole, gêmeo com seu irmão Esaú, né? Esaú nasceu primeiro, depois ele vem logo em seguida, segurando, olha que coisa interessante, o calcanhar do seu irmão.
já nasceu com essa índole de querer comandar, de querer suplantar os outros, de colocar os outros debaixo dos seus pés. Mas chegou um dia em que Jacó amadureceu. A sua imaturidade, o seu espírito de arrogância, de domínio, de querer dominar os outros e de querer até suplantar a Deus e de ter razão quando Deus o repreendia. Mas no val de Jaboque, a vida de Jacó mudou. Ele foi tocado pelo anjo de Deus. Estava ali, a pessoa de Cristo, representada por aquele personagem que apareceu. É o que os teólogos chamam de teofania. O anjo do Senhor, o próprio Cristo apareceu a Jacó e tocou nele. Ficou uma marca no seu corpo, para que cada vez que ele olhasse para aquela marca, para aquela cicatriz, ele se lembrasse da luta que ele travou com Deus e que Deus venceu. Deus foi o vencedor. Irmãos, nas nossas lutas, nós não temos condições próprias, pessoais, de vencermos. Deus sempre sai ganhando. Deus sempre tem razão. Deus é o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia que você está refugiado em Deus. E o inimigo não vai poder encontrá-lo. E se encontrá-lo, ele não vai poder atingi-lo, porque você está protegido na fortaleza de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que esta palavra possa lhe ajudar, possa melhorar a sua confiança em Deus e que a sua fé possa ser uma fé capaz de vencer as lutas e os obstáculos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, queremos nesta manhã te agradecer por esta palavra encorajadora, que nos ajuda, Senhor, nas horas difíceis, nas horas críticas da vida. Queremos, ó Deus, te agradecer pela fé do teu povo, pela confiança que o teu povo tem depositado em tuas promessas. Ó Deus, continue cuidando dos teus filhos, continue cuidando das famílias de tua igreja, continue cuidando dos nossos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Não deixa, Pai, que esta crise venha afetar, abater os nossos irmãos. Que o Senhor seja o Deus provedor, seja aquele Deus que esteja suprindo todas as necessidades, quer sejam materiais, físicas, quer sejam espirituais. Ó Deus amado, cura os que estão enfermos, guarda e proteja os médicos e enfermeiros que estão, ó Deus, exaustos, já com as suas forças esgotadas. Renova, Senhor, as forças dele. E cuida, Pai, dos que foram acometidos por este vírus. Não deixe, Pai, que mais ninguém morra, que o Senhor estenda as tuas mãos e restaure a saúde dos que estão nos hospitais. Abençoe o nosso governo, as autoridades constituídas. Abençoe, Senhor, as nações da terra. Abençoa, Pai, o povo de Israel. Abençoe os missionários. Ó Deus, abençoe aqueles
que estão, Senhor, sofrendo perseguições. Liberta-os, Pai. Dá-nos a tua bênção e prepara-nos para mais um encontro logo mais à noite. Continue falando aos nossos corações e abençoa, Pai, o teu povo ali em Paulínia e abençoe o teu povo em toda parte, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós estamos aqui nesses dias tratando de assuntos de família, né? E, inclusive, nós deixamos aí um pedido essa semana de a Rita perdeu um primo, primeiro grau esta semana, né? Foi sepultado anteontem, vítima de um tumor no cérebro. Ele tinha 72 anos, né? O apelido dele era Neném. E a família mora em Ouro Fino. Que os irmãos estejam orando por ele, por eles, pela família, e não temos certeza se no momento da sua partida ele fez uma decisão, né? Mas Deus sabe, na eternidade nós ficaremos sabendo. Que Deus abençoe a todos e até logo mais. A partir das 19h15 estaremos aqui novamente para um tempo de comunhão e aprendizado com Deus. Amém.